E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou estar falando do livro Altered Carbon, ou Carbono Alterado, tá? Bom, foi escrito pelo Richard Morgan, é, lançado em 2002, ganhou até o prêmio Philip K. Dick, né, que é o melhor livro de ficção do ano. Ficou bem famoso agora, principalmente da série da Netflix, que já tá aí faz uns 2 anos, até mais, se eu não tô enganado. Bom, o livro ele tem várias diferenças assim da série, né? Não vou estar abordando todas elas aqui, né? Na verdade, o intuito não é esse, é só dar uma opinião minha sobre o livro e se vale a pena ler ou não. Bom, o livro é bem interessante, tá? Você acompanha em primeira pessoa, assim, né? A narrativa que você está acompanhando o Takeshi Kovacs, né? Que ele é o protagonista. Ele é um emissário, né? Que os emissários, na verdade, são tipo uma tropa, uma elite, né? Que recebe tanto um treinamento físico especial quanto um treinamento psicológico, um treinamento mental. Então eles conseguem prever algumas coisas antes delas acontecerem, conseguem analisar padrões de combate, né? Eles conseguem a, analisar, ler as suas emoções e esconder as deles. Então, isso parece meio bobo, mas no livro isso é muito importante, né? Ele precisa às vezes convencer alguém de alguma coisa ou não demonstrar uma emoção para justamente convencer a pessoa de algo. Então é bem interessante a narrativa sobre esse tipo de coisa, sobre a intuição, né? Que eles começam a analisar uns tipos de padrões e chegar numa conclusão, né? Que alguma pessoa normal não chegaria, né? E eles entram nas capas deles e já estão prontos, mas vamos falar um pouquinho mais desse universo. O universo do carbono alterado, o grande diferencial mesmo, né, que nós estamos no futuro, e a nossa mente, ela foi transplantada para um cartucho, né, que fica aqui no pescoço, né, entre a nossa espinha, e a nossa mente é baixada para ele. Então, para viajar, é assim que eles viajam entre outros mundos, né? Você transfere a sua mente para outro corpo. E como resultado disso também, se às vezes você morreu e não foi destruído seu cartucho, você pode trocar de corpo, né? E algumas pessoas chamadas de Matusa, né, em referência a Matusalém, elas vivem muito mais por terem tanto dinheiro, eles conseguem fazer backup, então mesmo se o seu chip for destruído, eles têm outro, e eles também têm muito dinheiro para comprar clones, então eles conseguem outras capas, conseguem ficar trocando de corpo sempre, o que resulta, né, em pessoas extremamente ricas, extremamente poderosas e influentes, enquanto os pobres, bom, se viram com o que tem, né, se é que dá para se virar às vezes já era, né? Às vezes acontece que é o morte real que eles falam, né? O apagamento. Bom, mas vamos falar um pouco sobre o livro, alguns pontos positivos, cara. Eu gosto muito de violência quando eu tô lendo, é muito interessante, cara. O Takeshi, ele é muito violento. Ele é um protagonista, assim, parece ser extremamente convencido, e ele realmente é. Ele sabe do que ele é capaz, ele sabe que ele é muito bom, que ele é muito melhor que com quem ele tá enfrentando, e, e o autor consegue passar bem isso pra você. Você consegue entender que ele é um cara perigoso, um cara muito forte. É uma ótima ficção, né? Alguns pontos, assim, que eu achei meio negativo, né? Bom, acabei falando de positivo sobre a violência, mas a narrativa do livro é bem interessante, a história é muito boa, é bem diferente de várias coisas que acontecem na série, né? É uma adaptação, né, gente? Mas, assim, pontos negativos. Às vezes eu tava lendo e eu começava a me perder nas descrições, não era muito bem... além de eu não conseguir imaginar tudo que o autor escreve, né? Eu até reli para tentar entender, às vezes não conseguia, e às vezes você acaba se perdendo nessa narração, às vezes não tá boa, às vezes ele decidiu descrever um bagulho nada a ver, que não leva nada com nada, que não precisava, entendeu? Mas a gente entende, né? É normal, se eu não me engano é o primeiro livro do cara, então foi o primeiro livro do cara, né? Já tem vários agora, né? E assim, o ponto do Takeshi dele descrever quando o personagem tá extremamente excitado e o que ele sentiu quando ele viu uma mulher tal, cara, isso é meio. Bom, na época não era, mas hoje em dia é meio machista, assim, tipo, é meio desnecessário. Tem uma explicação no livro, né? Por causa que o corpo que ele está usando agora estava há muito tempo no armazenamento, então continuou produzindo hormônios, então ele sente isso mais do que ele deveria sentir, né? Mas assim, mano, não precisava. Mas o livro é muito bom, tá? Tirando esses aspectos assim. Não é toda vez que você vai se perder na narrativa. Quando você embala, velho, você vai e consegue ler muito dele, né?
Então, fica a minha recomendação, vale sim a pena ler, né? Tem continuação, tem mais 2 livros, né? Eu tenho um segundo aqui, talvez eu vou ler ele, ainda não, tem outros livros na fila, né? Mas vale muito a pena ler, tá? É bem interessante, é uma ótima ficção científica e também uma ótima investigação, né? O mote do livro é que o Takeshi foi contratado por um Natuza, né? Para solucionar o seu assassinato, né? Na verdade, todo mundo acha que ele se matou e esse cara está convencido de que ele não se matou. Então ele contrata o Takeshi para investigar a morte dele, né? E isso é muito legal, muito interessante, e a gente acaba tendo vários desfechos diferentes, assim. Se você gostou da série, cara, você vai gostar do livro, assim. É óbvio que você vai ver muitas diferenças, mas você vai acabar gostando do livro. Não vou dar spoiler, né? Esse vídeo é mais para falar um pouco da minha opinião sobre o livro, né? E sobre a temática, e, cara, é muito interessante. Se você gosta de um cyberpunk, de uma ficção científica, é um bom livro. Valeu, pessoal.